Se vocês aprovarem a anistia, ela vai chegar aqui e nós, Supremo dos Supremos, vamos declarar essa lei da anistia inconstitucional. O cerco contra Alexandre de Moraes está se fechando rapidamente nos Estados Unidos. E não tem nada de sensacionalismo no que eu estou te falando, nem tic-tac. São 5 pontos específicos que estão complicando a vida do imperador do Brasil no território americano. No primeiro, que é o menor de todos, a suspensão dos vistos, né? Não só dele, mas de outras pessoas também que ajudaram a censurar cidadãos americanos. Então, suspensão do visto do Alexandre de Moraes já é dada como certo. Depois vem a questão da lei Magnitsky. Essa é terrível, é o fim da pessoa no sistema bancário internacional. Ela não pode ter um cartão de crédito, ela não pode ter uma conta, ela não pode ter conta na Netflix. Então esse é o segundo ponto, também já é meio que dado como certo. Processo dos advogados do Donald Trump contra o Alexandre de Moraes, inclusive ele acabou de ser notificado, terá 21 dias para se defender, que pode incorrer em multas absurdas contra o Alexandre de Moraes devido a decisões absurdas também contra essas empresas em território americano. Investigação sobre a fraude do documento de entrada do Felipe Martins no território americano, sendo que o Felipe Martins não entrou lá. Então houve uma ordem para que fosse fabricada, forjada, uma suposta entrada do Felipe Martins em território americano, que nunca aconteceu. Esses são 4 pontos que nós meio que já sabemos. Só que acabou de surgir um 5º ponto, uma 5ª ação contra o Alexandre de Moraes, que está vindo à tona agora. Comissão dos Estados Unidos ouvirá brasileiros sobre repressão transnacional. O nosso jornalista Paulo Figueiredo, que também tem mandado de prisão do Alexandre de Moraes, Alexandre de Moraes também bloqueou as contas dele e está perseguindo ele. Ele é um dos 34 denunciados pela PGR. Paulo Figueiredo soltou uma bomba na sua participação agora no 4x4, neste domingo. Escuta só. A notícia que eu quero dar a vocês é que o Congresso dos Estados Unidos convocou uma audiência na Comissão de Direitos Humanos para terça-feira, para tratar especificamente deste assunto de repressão transnacional. É uma primeira audiência que vai acontecer na Comissão de Direitos Humanos para tratar especificamente desse tema, incluindo o Brasil. E a notícia que eu quero dar a vocês aqui em primeira mão no 4x4 é que eu tive o privilégio de ser chamado, mais uma vez, para testemunhar dentro do Congresso dos Estados Unidos a respeito do Alexandre de Moraes. E eu já preparei aqui o meu discurso ao longo do final de semana e vou historiar um pouco de como o Alexandre de Moraes tem perseguido indivíduos dentro dos Estados Unidos, companhias dos Estados Unidos, e tem utilizado companhias americanas, no caso os Big Techs, para perseguir indivíduos no mundo inteiro. É um assunto muito sério, que tem consequências com apoio bipartidário, e eu diria que talvez seja uma das maiores vulnerabilidades do Alexandre de Moraes. Posto tudo isso, qual o objetivo do trabalho aqui nos Estados Unidos, como bem colocou a Ana? Olha, eu posso dizer para vocês que a Lei Magnitsky está pronta. Ela foi aprovada em todos os órgãos do governo americano, foi aprovado no National Security Council, no Departamento de Tesouro, no White House Counsel's Office, no Office of Legal Counsel, foi aprovada no National Security Council, no Domestic Policy Council, no Departamento de Estado. Todo o trabalho burocrático foi concluído. Hoje, o texto pronto está na mesa do Marco Rubio. Foi entregue para ele, era para ter sido entregue na quinta-feira passada, semana passada, acabou sendo entregue para ele no domingo dessa última semana, ou seja, exatamente há uma semana atrás. O que aconteceu nesse processo? Ora, é impossível tratar de qualquer outro assunto dentro da Casa Branca que não seja Irã. Então, no final das contas, o que a gente tem que torcer aqui? A gente tem que orar para que o Brasil ganhe um segundinho da atenção do Marco Rubio e do presidente Trump. Marco Rubio que já se manifestou. Se eu entendi direito, a Lei Magnitsky teria sido assinada, o decreto, né? Na semana passada só não foi feito por causa do ataque do Irã, de Israel contra o Irã, que tirou a atenção. Então, está na mesa para ser assinada. Em privado, posso dizer isso, mas também publicamente, favoravelmente às sanções contra o Alexandre de Moraes. Então, a gente está muito perto. Qual é o próximo passo disso? Como bem colocou a Ana, no final das contas, a gente está tentando dar um leverage, como a gente diz aqui, né? Uma ficha, um ponto de negociação para que os políticos brasileiros saiam do corner. Mas no final das contas, vai ser a sociedade brasileira indo às ruas na semana que vem, a classe política fazendo força dentro do Congresso, que vai resolver o problema do Brasil. Né? Não esperem que o Donald Trump mande um B-2 Spirits bombardear a casa do Alexandre de Moraes ou o porta-aviões do Lago Paranoá.
Mas, sem dúvida nenhuma, a nossa classe política, que hoje está no corner, que está acovardada, que está ameaçada, fica numa posição de negociação muito mais favorável com o Alexandre pela primeira vez no corner. E eu acho que é essa ajuda que os Estados Unidos podem dar, né? E não tenho vergonha nenhuma em contar com a ajuda de fora. A Ana, que é professora de História Americana, pode contar que, se não fosse a ajuda francesa, os americanos não tinham conseguido conquistar sua independência. Então a situação está muito complicada, gente. Pelo que eu entendi, vamos lá. De acordo com o Paulo Figueiredo, a Magnitsky estava pronta para ser emitida, publicada, daí veio essa confusão Israel-Irã, Estados Unidos teve que entrar no meio, mas assim que a poeira baixar um pouquinho, já está na mesa do Marco Rubio, que é o secretário do Departamento de Estado, e é só isso que falta. Ele assinando, acabou. Acabou, ela se torna efetiva, e aí a gente vai ver consequências. Cara, eu não sei nem calcular o que vai ser, que vai acontecer depois disso. Sinceramente, eu não sei se o STF vai se juntar ao Alexandre de Moraes e depois todos os ministros ali também correrem o risco de entrarem no mesmo balaio e sofrerem as mesmas sanções, ou se o Alexandre de Moraes vai ser completamente abandonado. Compre pipoca, porque eu acho que essa semana sai essa Magnitsky, e sem falar que teve mais essa audiência pública, onde os crimes, as irregularidades, as perseguições do Alexandre de Moraes se tornam cada vez ainda mais públicas, né? Muita coisa vai acontecer. Se vocês aprovarem a anistia, ela vai chegar aqui e nós, Supremo dos Supremos, vamos declarar essa lei da anistia inconstitucional. Esse foi o recado que o Barroso quis dar. Porém, ele acabou criando mais um motivo de impedimento para participar de futuro julgamento dos casos de 8 de janeiro. Por quê? Código de Processo Penal, artigo 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que, inciso 3, tiver ele se pronunciado de fato ou de direito sobre a questão. O que está acontecendo? Está acontecendo que os ministros, eivados de vaidade de aparecerem em entrevista, vejam essa foto, olha só que estilosa, no site do O Globo, né? Veja, isso mexe com eles, ele acaba se pronunciando sobre o caso 8 de janeiro. E como ele é ministro do STF, esse caso, em algum momento, pode chegar para ele. Lembrando que o processo do Bolsonaro, o processo do Cid Preto, o processo do Felipe Martins, todos esses processos têm acusação de 8 de janeiro. E sabemos que, havendo qualquer divergência na primeira turma, esse caso, ou melhor, esses casos, terminarão no pleno. E o Barroso poderá participar do quórum estendido de votação no pleno. Barroso, que já disse, nós derrotamos o bolsonarismo. Barroso, que agora disse que esses casos de 8 de janeiro são imperdoáveis. Como que ele vai presidir o tribunal que está julgando esses casos?